Olá, pessoal! Está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje a nossa presença aqui é o pesquisador e ufólogo João Batista. O assunto vai ser os implantes alienígenas e como se detectá-los. E aí, João, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer em estar aqui com o senhor e com todos os seus ouvintes, tá? Sim. Espero que eu consiga atender aos seus anseios e os seus convidados. Sim. Então vamos lá, nós vamos falar sobre os implantes. Por onde vamos começar, João? Bom, então primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou engenheiro eletrônico, formado em 79, e meu interesse em ufologia veio a partir dessa data, em 79, através de uns professores que fizeram umas palestras muito interessantes com ufologia, parapsicologia e uma série de coisas, tá? Eu também sou ufólogo atualmente, eu sou espiritualista e sou pesquisador bíblico. Na minha pesquisa bíblica, que eu comecei a editar na internet em 94, eu leio a Bíblia e cada trecho da Bíblia que fala sobre um determinado tema, eu coleciono nesses temas. Posso falar aqui o meu portal da pesquisa bíblica? Pode, fica à vontade. Tá, então, o meu portal é www.pesquisabiblica.org. E eu faço a pesquisa tanto para mim, quanto às vezes para alguma outra pessoa. Vamos dizer que uma pessoa tenha interesse em saber alguma coisa com determinado tema. E aí manda para mim. Na medida da minha possibilidade, eu faço a pesquisa e depois eu publico no meu portal. Tá? Bom, vamos lá. Com relação aos implantes, existem vários tipos de implantes. Sim. Existem os implantes físicos, que são feitos no corpo físico, e os implantes que são feitos no perispírito ou no espírito. Esses do perispírito, do espírito, eles podem ser colocados a qualquer momento, pelas pessoas que tenham conhecimento, não somente por extraterrestres, mas também por espíritos de luz e espíritos talvez de não tanta luz. Eles podem ser colocados. Aqui o que nós vamos vamos fazer um comentário é mais a respeito dos implantes físicos, né? Uma coisa, a qualquer momento que o senhor quiser interromper, por favor, é só falar. Não, fica à vontade. Pergunta. Fica à vontade. Tá. Dentro dos implantes físicos, nós temos implantes metálicos, que são mais fáceis de serem detectados, e temos os implantes híbridos, que são metálicos e orgânicos. E temos somente os implantes orgânicos. Bom, eu acho que uma das perguntas que as pessoas mais fazem, para quê? Para que tanta coisa? Para que esses chipzinhos nas pessoas, né? Bom, eles são diversos fatores. Alguns deles são apenas para localização. Os nossos parentes distantes querem saber onde nós estamos em cada momento. Então, eles devem ter lá como aqueles caminhões lá que são rastreados por satélite, as transportadoras têm isso, eles veem em cada momento onde estão os caminhões, o que percurso eles estão fazendo. Eles fazem a mesma coisa conosco. Talvez esse interesse é para que nos sigam, para ver se está tudo em ordem. Quando eles quiserem nos recapturar, eles vão lá, pegam e levam para a nave e fazem os seus experimentos ou os seus testes, né? Bom, há outros implantes que são de implantes espiões. Esses implantes espiões, esse nome espiões foi o nome que eu dei, tá? Eles são normalmente colocados na cabeça e eles enxergam tudo que a pessoa vê e ouvem tudo que a pessoa ouve. Tá? Inclusive, há uma senhora que eu conheço, que também é ufóloga, que ela tinha um chip desses na cabeça. Eu detectei a presença do chip através desse aparelhinho aqui. Isso aí eu já estou ligado, já acompanhei do senhor várias gravações, legal. Isso aí. E eu comentei com ela que normalmente esses chips são feitos para essa finalidade, e ela tinha mais ou menos nessa posição aqui na cabeça, né? Ela falou, poxa, então eu não posso mais tomar banho? Eu falei, pode? Pode. Você não vai tomar banho na frente do espelho. Vai tomar banho
do lado, né? Porque o chip, a gente que também procura estudar a ufologia, tem vários casos, né? Tem pessoas que têm, talvez aqui atrás da orelha, se não me engano, né? Cabeça, né? Aqui no braço ou na batata da perna, aí varia, lugares, né? Tem vários lugares. Aqui, Aí essa moça me perguntou, moço, como é que eu vou namorar agora? Aí eu não posso fazer nada. O seu namorado, eles vão ver. E parece assim, eu que já acompanhei muito palestra, alguns ufólogos aí, parece que lá nos Estados Unidos, quando a pessoa tira, parece que a pessoa está sentindo falta de alguma coisa, não sei se isso envolve também espiritualidade, né? É uma coisa... Não, eu acho que existe uma parte fisiológica, né? Alguns chips que são orgânicos, eles se incrustam dentro do corpo da pessoa, eles começam a fazer parte do corpo da pessoa. E há relatos que quando esse chip é retirado, a pessoa pode até morrer. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado. Mas esses chips são mais difíceis de serem detectados, porque eles ficam como se fosse uma espinha, não visível do lado de fora, mas uma coisinha assim, um implante que faz parte do organismo da pessoa. Ele se incrusta, inclusive ele pega a energia do corpo da pessoa, se alimenta. Alimento eu quero dizer para fazer a comunicação com eles, né? Que cada um tem uma função, mas parece que pelos estudos também tem aqueles que podem deixar a pessoa depressiva mesmo, João. Você me corrige se eu estiver falando errado, né? Olha, eu acho pouco provável. Até pode ser, mas eu acho pouco provável, porque alguns implantes, eles são colocados, por exemplo, também por entidades que não podem aparecer no nosso mundo presencialmente, porque a fisiologia é muito diferente. Então, isso também, né? Porque às vezes, assim, pode ter que ter outras raças, mas geralmente quem é muito tradicional em chip também é o Grey, né? É o quê? É o Grey. Os Greys. Então os cinzas em inglês, né? Os Greys são aqueles que são os trabalhadores braçais, né? São aqueles que fazem o trabalho de campo. Exatamente. São muito legais eles. Eu gosto muito deles. Você gosta? A doutora Mônica de Medeiros, inclusive, tem contato com um deles, acho que desde os 5 ou 7 anos. E quando ela foi apresentada a esse Grey, para ela era o fantasminha camarada. Então ela brincava com ele como se fosse, então não tinha medo dele. E sempre a seguiu e sempre orientou a doutora Mônica de Medeiros, né? Ela conta isso em vários lugares, né? Parece que esse negócio deles criarem imagem realmente é verdade. A gente viu aquele seriado que já passou americano, né? Que mostra isso, né? Então esses chips que o senhor estava comentando, talvez sejam aqueles que, de certa forma, controlam a pessoa. No momento em que eles querem, eles fazem com que a pessoa tenha uma ação que eles comandam. Sim. Tá, então, isso. A minha esposa, inclusive, estava com uma dor de cabeça muito forte, fazia uns 20 dias. Nossa. E eu não passava de jeito nenhum. Nesse tempo, fazia parte do grupo da doutora Gilda Moura, lá da Mônica de Medeiros, na Casa do Consolador. E eu ia lá todo mês, e às vezes até a cada 15 dias, para fazer parte lá da parte mediúnica, receber passes, receber etc. Né? E ela uma vez foi comigo. Então ela foi atendida por um dos médios. E o médio, quando atendeu, falou o seguinte: a senhora está chipada. Falou, o quê? Mas tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para marcar para que a senhora passe com a Sheliana, a senhora Sheliana, e ela vai ver o que vai fazer, né? Aí nós marcamos, 15 dias depois, a minha esposa foi lá, ela foi atendida lá numa maca, tinha mais ou menos uns 5 médiuns em volta da maca. E aí minha esposa perguntou, disseram que eu tinha um chip e eu vim ver o que é. Aí a senhora Sheliana falou, vê nada, vamos tirar agora. E tiraram o chip da cabeça dela. Logo que ela saiu lá da salinha, acabou a dor de cabeça. Parece que tem gente que tira mesmo, né? Então, nesse caso, o chip foi colocado, talvez, por um estagiário extraterrestre e não ficou bem implantado. E causou uma dor de cabeça muito forte. Então, a senhora Sheliana foi lá e retirou aquele chip. E depois que ela retirou, passou aquela dor de cabeça forte. Tá, então, a minha esposa... Passou, então? Passou, e a minha esposa não acreditava muito em ET. Depois que ela foi tratada por uma eteia, aí ela começou a acreditar mais. Tá. Então, essa seria a parte de chips, né?
Há uma outra... Sim, pode perguntar. Não, na verdade, eu só ia falar que eu acho muito importante nos dias de hoje, né? Que hoje tem pessoas especialistas para isso, né? Porque hoje a oncologia tem um estudo, né, João? Tem, né? As pessoas ficam mais tranquilas, né? Inclusive, os próprios humanos já estão fazendo chips minúsculos, tá? Já há chips humanos minúsculos também. Tipo um grão de arroz, alguma coisa assim, tá? Isso não é muito divulgado, mas já existe, né? Bom, voltando a esses chips também, há uma senhora que teve um implante na perna. E esse implante foi colocado muito próximo ao osso da perna. E ela sentia uma dor muito forte. Ela não sabia que era implante, não tinha nenhuma ideia. Foi no médico, tiraram uma radiografia e tinha lá um breguetinho do lado do osso. Fizeram uma cirurgia, retiraram o breguetinho, passou um tempo, lá estava a dor de novo. Ela foi no médico de novo, tirou uma outra radiografia, lá estava o chip. Eles recolocaram o chip. Fizeram uma nova cirurgia, retiraram o chip, passou um tempo, a dor voltou. Ela falou, deixa aí, porque não vai adiantar. Vou ficar fazendo cirurgia à toa, eles vão colocar de novo. Mas foi como, assim, mais ou menos, como se fosse um teletransportador, mais ou menos? Não, nada a ver com teletransporte, é um chip de localização. Não, esse negócio de voltar, voltava como? Não, os ETs pegavam ela, levavam e botavam um chip novo. Ah, tá. Ela foi implantada novamente. Ela fez 2 cirurgias e retirou 2 implantes. E colocaram de novo. Ela falou, chega, deixa aí quietinho, não vou mais mexer, uma dorzinha, eu vou aguentar essa dorzinha e pronto. E passou a conviver com o chip, né? Nossa. Há um outro caso também, lá na Alto de Souza, é uma casa espírita, o Centro Espírita Alto de Souza. Lá também tinha muitas reuniões ufológicas, né, mensais, e numa dessas reuniões, um senhor falou para mim que ele estava com um aperto no braço, como se fosse um relógio apertando o punho dele. Ele pediu que eu medisse para ver se tinha alguma coisa. Tinha um chip no braço dele. Eu colocava o detector e ele mostrava a presença do chip. É aquele aparelho que o João acabou de mostrar, tá, gente? Então, isso. Eu vou explicar depois como é que ele funciona, qual é a função. Isso no finalzinho, pode contando a história. Legal, isso, tá demais, João, tá ótimo, fantástico. Tá. Então, só que esses chips, então, tem uma afinidade enorme. Antigamente, eu diria, de uns 10 anos para trás, 5 anos para trás, esses implantes eram muito frequentes no corpo físico. Atualmente, eles estão sendo colocados mais no espírito. Quando a pessoa se desdobra, ela sai do corpo e vai dar umas bandolas por aí. É nesse corpo espiritual que é colocado o chip atualmente. Então, é menos invasivo, é menos doloroso para a pessoa. É porque quando a pessoa é levada em desdobramento, ela tem uma tranquilidade, vai ter medo porque ela está num local que ela desconhece, etc. e tal. Mas o medo é mais controlável que o corpo físico. Eu, particularmente, eu acho que tem estudo científico para isso que você acabou de falar, que é o chamado astral, né? Sim. Mas o pessoal da parte científica acha que só tem um físico. Físico também acho que existe. Já vi palestra que falou sobre isso também. Alguns cientistas ainda ignoram essa parte de chip extraterrestre, tá? Mas muitos deles já estão aderindo a esta ideia. Há médicos, inclusive, especializados que retiram esses implantes e depois pesquisam. Eu creio que, inclusive, foi a partir desse tipo de retirada de implante e de uma engenharia reversa que nós, humanos, começamos a produzir chips também de geolocalização especiais. Porque dizem que se vingar aí o governo, tal, que eles vão colocar até um chip que dá para saber até a identidade da pessoa, tem tudo a senha do banco, diz que no futuro vai ser assim. Esse outro chip é um chip diferente. Eu tenho a impressão que esse é diferente. Eu tenho a impressão, ainda não me aprofundei nisso, vou me aprofundar, que deve ser um tipo RFID. Sabe aquele que põe nos automóveis, que passa na estrada e que desconta, faz o pedágio quando passa? Então, acho que é alguma coisa assim. É um tipo que é detectado por proximidade.
Então, a pessoa pega um aparelho, ou ele passa, por exemplo, entra num supermercado, tem lá aqueles aparelhos tipo detector de coisas roubadas, e é feita a detecção. Mesma coisa que é feita também no cartão de crédito, que a pessoa encosta o cartão de crédito na maquininha e ele já faz o pagamento. Sim, hoje em dia está tudo moderno aí, o Pix, né? Tudo moderno. Isso, exatamente. Então, também são chips, né? Na realidade, o nome chip significa circuito eletrônico com alta densidade de componentes. Eles começaram a surgir, deixa eu ver que época. Não sei Dizem que com essa engenharia reversa aí, o chip é uma criação observando alguma coisa pelas naves, né? Parece que tem. Sim, não, eles estão conectados com os extraterrestres. Os extraterrestres, a partir de naves, a partir de bases na Terra, a partir de outras localizações, conseguem nos seguir. Isso. Então, agora, há pessoas, por exemplo, eu digo o seguinte, está chipada, tudo bem. Está lhe incomodando? Não. Está lhe fazendo mal? Está lhe causando dor de cabeça, dor no corpo, alguma coisa? Não. Então, tá bom. Paciência, então deixa como está. Porque há também uma teoria que diz o seguinte, vamos dizer o seguinte, eu pego uma baleia e ponho um chip nela. Ou então um golfinho e ponho um chip nesse golfinho e começo a segui-lo através do satélite. O que é interessante para mim? Preservar a integridade desse elemento, desse animal, da baleia ou do golfinho. Se alguém tentar pescar isso aqui, por exemplo, lá um golfinho, e verificar que tem um chip, tem uma identificação, então significa que ele lá não vão levar para comer. Então ele pega e devolve para o mar. Então, de certa forma, nesse momento nós estamos protegendo esses animais, que nós fazemos o seguinte, que fazemos a implantação de chips. Eu creio que, normalmente, também os extraterrestres também querem proteger aquelas pessoas as quais eles estão monitorando. Por quê? Eles já investiram tempo, tecnologia e um monte de coisas, eles querem que aquela pessoa fique bem, para eles continuarem o estudo deles. Houve um caso que eu, inclusive, ouvi dentro de umas reuniões de ufologia, eu não me recordo se foi na Casa do Consolador ou se foi nos grupos da doutora Gilda Moura, em que uma senhora se viu em posição de perigo, foi para ser assaltada, ela pensou nos ETs, chamou os ETs e o cara sumiu. Nossa! Ele não desaporou, ele não evaporou, ele foi embora. É como se os extraterrestres tivessem auxiliado aquela senhora, protegendo-a, porque ela estava em risco. Eu não sei se risco de vida ou alguma coisa, mas ela estava muito apavorada. Então, eles a protegeram. Então, às vezes, estar chipado pode ser algo muito importante. Sei lá, você passa a ser um bichinho que eles gostam e que vão proteger. Então, tem alguns estudos que quem está com chip pode ter alguma coisa em relação à espiritualidade, assim, um QI maior. Isso é fato, né? Bom, há chips que são colocados no espírito antes da pessoa nascer. Não duvido, não. Sim. Há chips, mas são chips mediúnicos, não são chips físicos, são chips etéricos. Exato, né? Sim. Então, há também esse tipo de coisa. Uma vez eu conversei com um médium, e ele olha dentro da pessoa e vê onde estão os chips. Às vezes, chips não físicos, chips colocados por entidades espirituais, que às vezes podem estar fazendo mal ou não para a pessoa. Aí, conforme o caso, ele retira o chip ou não, se o chip estiver fazendo mal para a pessoa. Então, um médium pode implantar um chip e um outro médium pode retirá-lo. Geralmente, quem falou isso, eu assisti a palestra dele, ele tem muita amizade até com a crítica. O Sérgio Campos fala isso também. Ah, ele falou isso também? Ele estuda também. Tá, eu não me lembro do nome do Sérgio Campos. Mas vou dar uma olhadinha depois. Eu vou mostrar a imagem dele para você. É gente boa ele. Ele pediu para eu aceitar no Facebook. Bom, então, em termos de chips, seriam isso, né? Os tipos de chips que são feitos, etc. Bom, agora, como é que nós podemos detectar um chip? Esses chips são como se fossem aparelhos de telefonia celular. Eles têm dentro deles um aparelho de transmissão e recepção. Eles transmitem dados nossos para os nossos parentes distantes, os aliens, os extraterrestres, né?
e também recebe informações deles. Então, é um radiotransmissor-receptor. Se ele é um radiotransmissor-receptor, se nós tivermos um detector de ondas eletromagnéticas, nós vamos detectar no momento em que ele faz a transmissão. Quando ele recebe o sinal, provavelmente nós não vamos detectar nada. Mas quando ele transmite um sinal, nós vamos detectar. Então, nós colocamos esse detector de ondas eletromagnéticas. Existe um outro detector que é só de magnético. É um detector magnético. E um detector de metais. Esses não detectam ondas de rádio. Tem que ser um detector de ondas eletromagnéticas. Tá? Eu tive isso aqui, ó, é um EMF meeting, que é Electromagnetic. Deixa eu ver se eu consigo, dá para ver aí, ó. EMF meter, é o K2. Sim. Deixa eu pôr aqui para tela cheia. Isso, ó, quando eu coloco aqui o aparelho, pode perceber agora que eu tenho 3 luzes acesas. Essa primeira luz da esquerda para a direita, que está numa raia azul, é a luz que indica que o aparelho está ligado. E essas outras 2 luzes aqui indicam que há uma transmissão de ondas eletromagnéticas nesse momento aqui. Pode perceber... As duas últimas, né? Isso, pode perceber, inclusive, que a luz amarela, ela está acendendo e apagando. Isso. Então, por exemplo, aqui no começo, é 1,5 miligauss. Ali entre o verde e amarelo é 2,5, entre o amarelo e o abóbora são 10 miligauss e assim por diante. Então, significa que está havendo uma transmissão. Agora, por que nós estamos detectando esse sinal aqui agora? Tem algum chip aqui? Não, não tem chip nenhum. O que tem aqui é o meu monitor, que à medida que eu vou me aproximando, ele vai... Aqui agora eu não vou conseguir mostrar. Ele vai aumentando a intensidade. Então, o que eu estou detectando nesse momento é o meu monitor, que tem ondas de rádio aqui dentro, que está fazendo essa detecção. Ó, à medida que eu me afasto, percebe que apagou aquele LED verde ou amarelo? Ó, deve esconder uma piscadinha ali. Então, está havendo alguma transmissão. Eu vou me afastar um pouco mais. À medida que eu me afasto, ele começa a piscar ligeiramente. Tá? Aqui dentro do meu escritório, há uma quantidade de ondas eletromagnéticas muito grandes. Muito grande. Eu tenho aqui um roteador Wi-Fi de potência de 1 watt. É uma potência muito elevada. Eu tenho monitores ligados, tenho um monte de coisas ligadas aqui. Portanto, dentro do meu escritório não dá para detectar a presença de chips. Eu tenho que ir num local onde não haja nenhuma interferência. Acontece que esse detector de chips, por ser um detector de ondas eletromagnéticas, também detecta ondas eletromagnéticas de espíritos. Nossa. Ou de casas mal assombradas também, não é? Inclusive, eu, quando eu adquiri esse aparelho aqui, eu conversei com um colega que é um cliente meu, né? E ele é importador, eu falei, olha, eu gostaria de arranjar um detector de eletromagnéticas com o seguinte objetivo: quando eu fosse fazer uma pesquisa de campo, onde descer um disco voador, eu queria medir as ondas eletromagnéticas, o contador Geiger para verificar a radiação, um medidor de nível elétrico, uma série de medidores de temperatura para olhar o ambiente. Vamos dizer, por exemplo, que naquele ambiente tem uma radiação muito forte. Eu não vou poder me aproximar. Tem que chamar o pessoal especializado, com roupas especializadas para isso. Mas se eu verificar que ali a radiação é muito ínfima, então eu posso me aproximar. Agora, então, quando eu pedi a ele, a esse rapaz, eu nem conhecia esse aparelho aqui, né? Eu perguntei para ele, falou, tudo bem, faz o seguinte, o que você quer é um medidor disso, eu vou verificar o que tem lá nos Estados Unidos, e depois a gente conversa para trazer. Ele achou lá e achou esse aqui e me mandou a propaganda dele no site. Quando eu olhei a propaganda no site, estava escrito: esse aparelho, além de medir ondas eletromagnéticas físicas, é utilizado por um casal que é os caça-fantasmas do History Channel. Parece que no Brasil já está vendendo, né, João? Eu vi até uma propaganda na loja americana desse aparelho, né? Acho que deve ser, sim. Há uns 5 anos atrás, quando eu ganhei. Na realidade, eu acabei ganhando. O meu cliente não Era só importado. É importado. Ele trouxe e me deu de presente. Ele não quis cobrar. Legal. Tá?
não tinha por aqui ainda, só tinha mesmo importado, né? É que quem chegou agora no canal, isso daí também serve para medir quando a pessoa, para saber se está com chip no corpo, né? É isso, exatamente. Então, agora... exato. Agora, este detector também detecta ondas espirituais. Agora, como é que eu vou saber se quando eu estou colocando o aparelho numa pessoa, eu estou detectando um chip ou um espírito está brincando com a gente? Então, por exemplo, o que eu faço para medir isso aqui? Primeiro, eu ligo o aparelho e passo em volta do ambiente, para ver se no ambiente existe alguma emissão de ondas eletromagnéticas, né? Então, se eu passar o aparelho e ele detectar alguma coisa, eu tenho que, somar essa interferência na medição que eu vou fazer. Uma vez que não haja nenhuma interferência, eu deixo o aparelho ligado por um pouco para ver se esporadicamente ele acende. Porque se ele estiver acendendo esporadicamente, são duas coisas. De repente alguém está ligando e desligando alguma coisa, ou então o espírito está interferindo ali. Aí então eu peço para o espírito, olha, dá um tempinho e tal, vamos medir aqui, etc e tal. Aí eu faço a medição. Às vezes, inclusive, eu não pego sinal nenhum nem de espírito e nem de chip. Aí eu peço para os espíritos, dá uma colher de chá aí, por favor, tá? Faz ele acender aqui, pelo menos para mostrar que ele acende. Nossa! Né? Eu já conversei com espíritos com esse aparelho aqui, tá? Várias vezes. Várias vezes, né? Uma das... Uma vez eu vi numa palestra, tem ocasiões que até o espírito ele pode se fazer para um extraterrestre e não é, né? Também tem isso, né? Sim. Já vi um ufólogo falar isso em palestra, eu falei, nossa. Isso é normal, tá? Eu vou voltar a esse assunto logo em seguida, tá? Uma vez eu estava em Peruíbe, num congresso de ufologia, e eu estava na cadeira que fica próximo ao corredor, né? E eu tenho sempre o hábito de ficar brincando com isso, e as pessoas que estão em volta de mim acabam brincando também. Aí, de repente, o aparelho começou a acender e apagar. Aí, bom, então tem alguém aqui, tem alguma presença aqui, e podia ser algum extraterrestre ou algum espírito, né? Aí, nós, entre o grupo e as pessoas, vamos começar a fazer perguntas. Então, nós fizemos uma pergunta. Bom, quem está aqui? É um espírito ou é um extraterrestre? Olha, então vamos fazer. Primeiro, vamos ver se é um extraterrestre. Se for um extraterrestre, acende até a luz amarela. Se não for, acende até a vermelha. Acendeu na vermelha. Acendeu na vermelha. Nossa, então, não era um extraterrestre. Aí nós perguntamos, então, se for um espírito, acende até a amarela. Acendeu até a amarela. Aí nós fomos conversando com ele, fazendo algumas perguntas, respostas, através desse sim ou não. E chegamos à conclusão, pelas perguntas, que ele estava passando por ali, viu um monte de gente ali dentro e entrou para ver o que estava acontecendo. Ficou curioso em saber o que estava acontecendo lá dentro e entrou para ver. Já tem algum estudo, eu acredito que não, porque diz que ele é raro aparecer, né? Eu acredito que não. O ômega, ele tem alguma reação diferente, talvez? É aqueles de luzes? Seres de luz? Bom, eu não sei. Na ufologia são considerados ômegas, né? Sim, não, mas eu não sei que tipo de interferência eles podem causar nesse aparelho. Eu nunca tive a presença deles. Porque diz que eles são difíceis de aparecer, conscientemente, né? Não conscientemente. Sim. Acho que vou ter que tomar um pouquinho de água, viu? Se você quiser pegar, pode pegar. Rosângela? A minha filha não está aqui. Não está perto. Obrigado, ela já foi pegar um pouquinho de água para mim. Se inscreve no meu canal, pessoal. Manda o link para os colegas assistir. Eu acredito que muita gente vai ver também depois. Pode continuar, João. Tá, então, sobre um espírito se passar por um extraterrestre, ou um extraterrestre se passar por um espírito, isso é muito comum. Por exemplo, em centros espíritas, quando a pessoa é atendida pelo preto velho, em algumas vezes, esse preto velho é um extraterrestre. Ele se traveste de um espírito para dar conselhos, uma série de coisas. E outras vezes, quando a pessoa pensa que está conversando com um extraterrestre, é um espírito que está conversando ali. Então, eles trocam figurinhas e são auxiliadores. Então, um auxiliador tanto pode ser um extraterrestre quanto um espírito. Então, é comum fazer a confusão entre eles. Inclusive, os
os extraterrestres se aproximaram inicialmente, mediunicamente, dos médiums. Porque um médium, quando está concentrado, quando está conectado, ele já tem uma familiaridade, uma similaridade com aquelas pessoas. Então, às vezes, simplesmente é um extraterrestre, eles se identificam, eu sou um extraterrestre, e começam a conversar com os médiuns. Um instante, por favor. Fica à vontade. Se inscreva em meu canal, pessoal. Manda o link para os colegas. Eduardo Silva, canal Os Segredos do Mundo, com a presença do João Batista. É isso aí. Então há uma troca de favores, uma troca de informações muito grande entre eles. Por quê? Normalmente um extraterrestre, quando ele está conversando em desdobramento, ele está no campo espiritual. Então, quando nós nos desdobramos, nós entramos num campo espiritual. Eu chamo esse campo espiritual de quinta dimensão, onde circulam extraterrestres, espíritos de luz, espíritos bons, espíritos não tão bons e assim por diante. Tá? Então, realmente, esse detalhe de, ora, ser um espírito e ora ser um extraterrestre é bastante frequente. Eu, por exemplo, fui uma vez num centro espírita que eu frequentava, e eu levei o detector. Eu comecei com as pessoas lá, com os médicos, ó, tudo bem, você desliga isso, guarda, quando terminar tudo, aí eu te chamo para a gente fazer um teste aqui dentro. Sim. Porque se eu ligasse o aparelhinho lá dentro naquele momento, eu ia desvirtuar a atenção da mediunidade, né? Bom, terminou na atenção de todas as pessoas, e ele foi fazer uma cirurgia espiritual numa senhora. Ele colocou a senhora na maca, e quando ele colocou a senhora, ela falou, vem aqui agora, pega o teu aparelhinho e liga. Quando eu me aproximei, o aparelhinho estourava o sinal, e até o vermelho. Então, simplesmente, naquele momento, tinha presença espiritual forte. Aí eu me afastei, porque eu fiquei um pouquinho constrangido em que aquela senhora que estava sendo feita a cirurgia pudesse se sentir desagradável. Não, volta aqui. Passa em toda a volta da maca. Em toda a volta da maca acendia muito forte. Portanto, ficou caracterizado que os espíritos também, quando eles querem, eles sensibilizam o aparelho. Por isso que eu falei logo anteriormente, né? Às vezes eu peço para o espírito dar uma folguinha para eu poder medir um chip, e às vezes eu peço para eles ajudarem a fazer o aparelho acender, que é para as pessoas verem que ele acende. Uma outra vez eu estava também num cliente meu. Eu não vou dizer o nome do cliente, não é correto. É uma empresa que tinha metalurgia, tinha uma máquina de CNC, e eu consertava a máquina de CNC para ele. Máquina de CNC é uma máquina que o pessoal faz um programa, ela vai lá e executa uma peça, produz uma peça, né? Aí eu comentei com eles e eles disseram, puxa, ainda bem que você está aqui com esse breguete, porque aqui tem uma área aqui que ninguém vai, porque tem fantasma nessa área. E como assim tem fantasma? Olha, tem ali atrás, todo mundo que chega ali perto já tem com medo e já sai dali correndo. E tudo bem. Falei o seguinte, alguns de vocês se prontificam aí comigo lá dentro? E dois já falaram, tudo bem, nós vamos. Aí, cai objeto, alguma coisa assim, que geralmente não, né? Aí eu entrei lá no local, mas antes de entrar no local, eu fiz uma oração para eles e pedi permissão a eles para entrar. Porque quando você entra na casa de uma pessoa, se você não pede permissão, se você não é educado, o cara já não vai te receber legal. Então, eu pedi permissão a eles para entrar. Bom, como é que era esse ambiente? Eram quartos, assim, que não tinham tudo de cimento cru, não tinha iluminação, tinha só uma entrada de uma porta. Entrei por alguns quartos, tinha uma janela que entrava um pouco de luz. Simplesmente aquele local era o local onde ficavam os escravos. Então, naquele local ali, onde era uma empresa, era antigamente um local de escravos. E nós fomos conversando com os escravos, com os espíritos, na realidade, né? Eu e mais dois outros rapazes, e eu fiz questão de fazer todas as perguntas em voz alta, para que eles pudessem acompanhar as perguntas e as respostas. Então, eles confirmaram, estavam ali. Aí, quando terminou a nossa conversa, eu perguntei a eles se eles
gostariam que eu auxiliasse de alguma forma para eles saírem para alguma coisa? Não, nós estamos muito bem aqui, estamos satisfeitos, nós queremos continuar aqui. Bom, eu agradeci a eles o momento de poder ter entrado, pedi licença para sair. Quando eu saí, eu fiz uma oração para eles, através de Jesus, para auxiliá-los, e vim embora. Então, em diversas oportunidades, eu já conversei com a parte espiritual através desse aparelhinho, que é um detector de ondas eletromagnéticas e ondas físicas, e um espírito também pode emitir ondas físicas, que são detectadas por esse aparelho. Se alguém tem alguma pergunta, né? Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou pegar a pergunta aqui da pessoa que colocou o nome de Nova Verdade. Ele perguntou se o senhor já teve contato. Com extraterrestres? Ou com eu acho que deve ser, talvez extraterrestre, né? Eu acho. Bom, eu já tive aqui uma vez, eu estava aqui no meu quarto, estava me trocando, tinha terminado de tomar banho, estava me trocando para tomar café. Aí na minha frente, assim, apareceu uma esfera um pouco maior que uma laranja, girando lentamente em sentido anti-horário. E dessa esfera saíam muitas luzinhas em todas as direções. Num certo momento, essa esfera veio na minha direção. Aí eu peguei a mão e fiz assim. Sim. Eu não senti medo naquele momento, mas eu fiz assim com a intenção, peraí, né, dá um tempo. Bom, eu não sei mais o que aconteceu depois disso. Acho que eu pisquei, fiz alguma coisa assim, e não me lembro mais. Eu sei que depois eu estava tomando café. Eu comentei isso com a doutora Mônica de Medeiros, e enquanto eu estava contando a ela o que aconteceu, ela falou assim, já estou vendo na sua mente e você foi abduzido naquele momento. Se alguém me perguntar se eu fui abduzido, eu digo não. Porque eu não tenho nenhuma lembrança, nenhuma evidência em que eu tenha, quando fui abduzido, se fui abduzido, tudo o que aconteceu lá. Então, se eles fizeram uma abdução, licença. Sim, fica à vontade. Eles fizeram uma abdução bem feita e tudo bem, né? Então, esse foi um detalhe. Há outros detalhes também. Uma vez eu estava aqui perto do horário do almoço, eu ia comer alguma coisa, minha esposa e minha filha não estavam em casa e fui na Quitanda comprar algumas coisas, né? A Quitanda é aqui perto de casa e são ruas todas locais, a gente não consegue andar mais que 30, 40 km por hora. Sim. Quando eu estava retornando da Quitanda, eu vi os meus dedos crescendo muito no volante, eu não conseguia segurar o volante direito. As minhas costas começavam a ficar desconfortáveis, eu não conseguia encostar no banco. Nesse momento, eu perdi a atenção à direção do veículo. E eu vi as minhas mãos, com os olhos fechados, como estavam se apresentando. Só que logo em seguida, começou a sumir tudo. Eu acho que a entidade que tentou se conectar comigo percebeu que eu estava dirigindo e era perigoso causar algum acidente. Então ele foi embora. Aí eu estacionei o carro na próxima calçada e pedi para ele voltar, mas infelizmente ele não voltou. Olha. Eu publiquei isso num grupo que eu tenho de ufologia familiar, e uma das pessoas que leu disse, aconteceu também comigo, não exatamente comigo, mas com as pessoas que estavam no mesmo carro, uma senhora estava dirigindo na estrada e teve exatamente a mesma sensação. Ela conseguiu estacionar na estrada e uma outra pessoa tomou a direção do veículo e continuaram a viagem. Então, aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas. Olha. Depois, durante 1 mês e pouco, eu fiquei conversando com esse senhor que começou a se acoplar em mim. Na realidade, ele era um piloto de um cargueiro estelar. Ele estava passando aqui pela Terra e ele tinha como hobby querer dirigir veículos antigos. Tá. Ele tentou se acoplar em mim para dirigir o meu veículo. Só que não deu muito certo, porque as minhas mãos cresceram muito. E depois, os dedos que eu olhei, eu procurei na internet para ver qual seria os dedos aproximados, e os dedos mais próximos que eu vi foi do Alien. Aquele Alien versus Predador. Nossa! É o mais próximo que eu vi. A parte de trás dos dedos era assim um verde muso, um pouco mais escuro, né? E a parte de dentro era um degradê que ia quase até o branco.
Era quatro dedos? É 4 dedos, na verdade, né? Não, nesse momento eu não me lembro exatamente como eu sei que eu vi. Eu acho que, se eu não me engano, o Grey tem 4, né? Eu não sei, eu sei que eu olhei assim, aí as unhas eram muito grandes. Isso eu lembro de ter visto. Tinha unha, nossa. As unhas eram enormes, as unhas que eu vi na minha mão eram enormes. Nossa, o Grey não, porque Grey... Aí eu, conversando durante esse período com ele, esse 1 mês e pouco, eu ensinei a dirigir aqui na Terra. Eu ensinei todas as regras de trânsito, a passarela, a faixa de pedestres, o farol vermelho, verde, amarelo, os limites de velocidade. Quando eu ia para a estrada, eu dizia para ele, quando tem assim, um entroncamento, eu ensinei a dirigir. Ensinei problema de velocidade máxima, que não se deve passar um farol vermelho. Aí, de vez em quando, eu acelerava um pouco, eu ultrapassava a velocidade limite e me chamava por a orelha. Como é que você está ultrapassando a velocidade? Se a velocidade aqui é 50, você está a 55. Não pode, você tem que ter... Então, muitas vezes, ele puxou a orelha. Então, agora, eu verifiquei com ele, aparentemente, ele é um reptiliano. Inclusive, aquele desconforto que eu senti era que tinha uma corcunda aqui, o alien também tem essa corcunda, mas ele tem uma cauda muito grande. Eu acho que estava desconfortável por causa da cauda no banco. Até brinquei com ele, mas como é que é o banco de vocês? O banco de vocês tem um furo lá atrás para passar a cauda, para passar o rabo? Rabo não, cauda. Ele foi bem específico. Nós não temos rabo, nós temos cauda. Tá? E eu brinquei, então acho que eu falei para eles, devem ter lá um banquinho, não deve ter uma poltrona para pilotar as naves, né? Deve ter um banquinho para sentar. Aí mais uma coisa de brincadeira que eu conversei com ele, né? Então foi uma outra interação. Fora isso, há muitas interações mentais. Eu tenho contato com eles mentalmente, né? Também com espíritos de guias, meus guias, né? Tem também um outro nome, daqui a pouquinho me lembro, eu falo, né? E eu tenho... Mentores, isso, um dos meus mentores também. Isso, a maioria das pessoas que tem essa coisa de ser médium, vê os mentores, né? O Chico Xavier tinha os mentores. Então, um dos meus... O Emmanuel era um, né? Isso. Então, desses meus mentores, ele precisou se afastar durante um período, acho que ele foi fazer um treinamento, e ele deixou no meu lugar o mentor de uma amiga minha. E ficou sendo o meu mentor. Até hoje, o meu mentor ainda está por aí fazendo algum treinamento especial. Já faz mais de 4 anos. Então, o meu mentor hoje é o mentor de uma amiga minha também. Tá? Então, essa é a minha interação ufológica. Tem 2 perguntas aqui, João. Vamos lá. O Mac, o Reginaldo Mac. Tudo bem, Mac? Matias, tudo bem aí? Ele perguntou quanto que custa esse aparelho aí. Hoje em dia até vende na loja americana que eu vi, né? Olha, eu já vi vendendo esse aparelho por R$350, R$400, 250. Tem uma variedade de preços enormes. Na Amazon se encontra isso com certa facilidade. Eu só não sei o tempo que demora para chegar. Então, está em torno aí de 250, talvez até menos, até 450 reais. Ô, seu João, aqui tem uma pergunta espiritual agora do Mac, o Reginaldo. Eu já vi isso no filme Poltergeist nos Estados Unidos. Eu não sei se isso é verdade, mas vamos confirmar. Ele perguntou se antigamente usava televisores preto e branco e a válvula para se comunicar com seres espíritos, está em técnica ou ainda usa isso, está certo? Então, olha, a comunicação, a transcomunicação com os espíritos, elas têm sido muito frequentes. Eu não me recordo de uma televisão branco e preto sendo utilizada, mas com certeza pode estar sendo utilizada. O que eu tive contato inicialmente, que foi em 79, foi com um dos professores que era médium, era através de gravadores de áudio. Então, eles se reuniam numa sala, silêncio absoluto, botavam o gravador para fazer a gravação, deixavam lá 5, 10 minutos, e depois iam ouvir as gravações. Então, havia várias gravações e várias vozes, às vezes vozes sobrepostas. E era preciso acurar bem o ouvido, porque muitas vezes a gravação saía como se fosse em câmera lenta, se bem que gravação não é câmera, mas saía lentamente, né? Ele seria, eu sou o Joademar de Barros, e assim por diante. Às vezes a gravação é assim,
Então, as pessoas tinham que fazer o seguinte, pegavam aquela fita, colocavam num gravador especial, ou acelerava a fita, ou diminuía a velocidade da fita. Ah, tá. Tá? Eu me referia ao senhor Adhemar de Barros, porque uma das gravações que esse professor mostrou era do Adhemar de Barros. Tá? Então, foi isso aqui. Acho que a Cris também faz parte de um grupo de transcomunicação, onde eles estão utilizando, acho que já um televisor, e acho que não é branco e preto, agora já é colorido, tá? Em que o circuito que foi implementado foi informado por espíritos do lado de lá, são engenheiros que estão no campo espiritual e que lá eles também têm equipamentos e tudo. Então, eles orientaram para que ela fizesse esse equipamento aqui. Inclusive, eu acho que o próprio Chico Xavier, se não me falha a memória, preciso confirmar isso, ele disse que até o ano 2050 nós vamos ter em casa um tablet ou uma televisãozinha para conversar com os nossos parentes, vai ser comum. Então, da mesma forma que nós hoje assistimos televisão, vamos conversar com os nossos parentes, com espiritualidade. Dizem que o futuro diz que vai ter essa máquina, né? Que vai ser possível comunicar. Bom, então, da mesma forma que hoje todo mundo tem uma televisão a cores em casa, vai ter um aparelhinho desses. A gente está chegando a 4 minutos. Alguém quer mais fazer perguntas? Foi muito interessante aqui em relação a tudo isso. Assim, como está quase terminando, João, você acredita que esses chips podem ter algumas entidades perversas? Olha, dentro da raça humana, existem pessoas boas e pessoas não boas. Dentro da raça extraterrestre, seja de qual for, existem bons e não bons. Agora, o que significa bom e não bom? Por exemplo, se um cientista aqui na Terra quer fazer um experimento e quer matar uma curiosidade, quer evoluir, às vezes ele prejudica um animal. Ele não está prejudicando aquele animal porque ele é voraz, ele quer matar, ele quer fazer isso. Não, ele está fazendo isso por estudo. Então, eu acredito que muitos extraterrestres fazem estudos conosco e não cuidam tanto de nós. Eu tive uma vez um contato com alguns desses senhores, eles disseram o seguinte para mim: antigamente nós fazíamos essas intervenções, eram muito marcantes para a pessoa, as pessoas ficavam muito chocadas e etc e tal. Eles não percebiam que nós tínhamos sentimentos. Depois de um certo tempo que eles perceberam tudo que eles faziam, eles mudaram o comportamento deles e passaram a cuidar mais de nós durante os experimentos deles. E eles disseram que, em função da invasão que eles faziam, em alguns casos eles deixavam presente. Sim. Esse presente é uma mediunidade muito forte, desdobramento, uma série de coisas, inclusive por imposição das mãos. Então, eu conheço uma senhora que fazia curas por imposição das mãos e recebeu isso dos extraterrestres. Então, isso era um presente que eles deixam pelo fato de eles terem invadido a nossa privacidade. Eu vou tentar ser rápido, porque o João vai gravar em outra live. João, só mais uma pergunta aqui do Mac. Sim. Ele quer saber se, na opinião do senhor, os extraterrestres são espíritos, né? Eu acho que não, né? Não, nós somos espíritos. Nós temos um espírito que anima o nosso corpo. Sim. Portanto, um extraterrestre pode ser uma pessoa encarnada que vive lá no planeta dele e, às vezes, eles não vêm aqui num disco voador. Eles vêm aqui em desdobramento. Eles vêm aqui em espírito. Então, muitos fazem abordagem no campo espiritual, no campo de desdobramento. Eles levam o nosso espírito, eles nos desdobram com muita facilidade e levam para a nave deles, fazem os experimentos hoje com o nosso perispírito. Hoje, inclusive, só 20% das intervenções são em corpo físico, 80% são em perispírito. Portanto, extraterrestre é uma pessoa como nós, que tem corpo, alma e espírito. Agora, se me faz a pergunta, todo extraterrestre é um ET ou é um espírito? Isso nós já conversamos agora há pouco. Há espíritos que se fazem passar por extraterrestres e há extraterrestres que se fazem passar por espíritos.
as duas coisas. Mas um extraterrestre é um ser encarnado como nós. Por exemplo, qual é a diferença? O que significa ser um extraterrestre? Vamos dar um exemplo bem simples. Quem nasce no Brasil, o que é? Brasileiro. Brasileiro. E quem nasce na Inglaterra? Britânico, inglês? Não, ele não é inglês. Para nós, ele é um extra-brasileiro. É isso que significa um extraterrestre. É uma pessoa como nós, e às vezes com ligeiras diferenças, que nasceu em outro lugar. E esse outro lugar, por um acaso, é um outro planeta. Portanto, são pessoas como nós, pensantes, alguns mais evoluídos, outros nem tanto. Tecnologicamente, quase todos eles são muito evoluídos, mas são pessoas como nós. Esse negócio de materializar uma coisa que é coisa inexplicável. Eu também acredito que realmente eles podem fazer. A senhora Sheliana, por exemplo, que atende na casa do Consolador, ela vem normalmente em desdobramento. Ela vem para a Terra uma vez por ano, parece que no final do ano, com a nave dela. E ela vem, a nave dela parece que navega em Quack 3. Quack 3, cada Quack é 50, dobra 50. Então seria... Essa daí que você está falando é a contatada, né? Isso, né? Não, a senhora Sheliana é uma extraterrestre. Ah, sim, sim. Ela vem nos tratar aqui de desdobramento, mas uma vez por ano ela vem com a nave, ela vem fisicamente. Mas alguém já teve contato? É que essa história eu não sei muito. Né? A doutora Mônica de Medeiros. Ah, tá. Ela é o contato da senhora Sheliana. É só entrar aí na internet, Casa do Consolador, Mônica de Medeiros, Sheliana. Ela falou algumas coisas, né? Tá. E a Casa do Consolador faz muitos trabalhos bons para pessoas, e atende muitas pessoas. Ó, eu vou encerrar, porque o João vai gravar outro canal, gente. Estamos chegando aqui a 51 minutos, preparando um pouco antes, né? E encerrando aqui, a Naihami falou que o aparelho custa 133, parece que deve achar por isso mesmo. 133 na Americanas? Não sei, ela veio... tá, ela viu agora. E é o K2 mesmo, ó. Olhando aqui, dá para ver que é o K2, tá vendo? É o K2. É o K, tracinho e I, é o K2. Sim. Então já está com um preço muito bom. Gente, eu quero agradecer aqui muito a presença do João Batista. Ele vai voltar aqui, a gente vai combinar sobre falar dos híbridos, né, João? Nós vamos combinar aí. Que dia? A gente fala até no Facebook. João, gostaria que você falasse as palavras finais. Muito obrigado pela sua presença aqui, da importância ser aqui em São Paulo também, que sabe, você acompanhou também a Gilda nesses trabalhos, né? É uma pena que por causa daquela doença, que não pode muito falar aqui no canal, sim, né? Se não fosse a doença, podia continuar, né? Eu espero que esse projeto volte. Era lindo o que a Gilda fazia, muito bonito, ajudando as pessoas, né? Exato. E você também lá, né? Usando o aparelho para ver se tinha chip no corpo, né? Eu faço parte também do grupo da doutora Gilda Moura atualmente, tá? Sim. A minha parte é mais ou menos, um pouco mais a parte técnica. Como eu não sou psicólogo ou terapeuta, minha parte é a parte técnica, né? Eu fiz, inclusive, o curso com a doutora Gilda Moura de hipnose regressiva, com ênfase em abduzidos, né? Como eu já disse inicialmente, eu sou engenheiro eletrônico, e o meu hobby é ufologia, espiritualidade e pesquisa bíblica. Eu agradeço muito ao convite que o senhor fez, gostei muito aqui dessa nossa conversa, sou grato, e namastê. Que Deus abençoe a todos. Namastê, pessoal. Até a próxima. O João volta aqui em breve. Tchau. Uma ótima noite para todos aí. Tchau.